Amanhã teremos Vasco versus São Paulo no Morumbi, jogo no qual o Vasco precisa vencer para não terminar na zona de rebaixamento, essa parada para a Copa do Mundo de Clubes. Então é um jogo de extrema importância para o Vasco, também é um jogo de extrema importância para o São Paulo. Os times estão divididos na tabela por somente um ponto, então os dois times querem sair daquela zona lá debaixo da tabela. O Vasco está com 10 pontos, São Paulo está com 11 e quem vencer dará uma respirada no campeonato. Para o Vasco vencer fora de casa é muito importante. Sabemos as dificuldades que o Vasco tem de vencer fora de São Januário. Então o técnico Fernando Diniz deve trazer algumas novidades para o time do Vasco nesse confronto diante do São Paulo, que vai ser difícil, complicado, nunca é fácil para o Vasco, mas existe sim a possibilidade do Vasco sair com os 3 pontos do Morumbi. Beleza? Eu vou te mostrar agora qual é a provável escalação do Vasco e também como o Vasco deve jogar nessa partida diante do São Paulo para tentar conseguir esses 3 pontos. Então, galera, essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã. Tínhamos algumas dúvidas no time, mas essas dúvidas provavelmente já foram sanadas e o técnico Fernando Diniz deve manter uma estrutura parecida com a que teve no último jogo diante do Bragantino, no qual o Vasco até não fez um jogo de todo ruim, mas perdeu por 2-0. O Vasco precisa ter a posse de bola, até porque o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz requer que o Vasco tenha posse de bola para tentar ter o controle da partida, e isso dentro ou fora de casa. O Vasco tem que tentar fazer a sua ideia de jogo prevalecer sobre a ideia de jogo do São Paulo do Zubeldia, independente se está jogando dentro ou fora de casa. E o Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular nesse jogo. O Léo Jardim que vive um impasse sobre a sua renovação com o Vasco, mas ainda é goleiro do Vasco e ele tem uma renovação automática com o Vasco engatilhada até o fim de 2026, caso ele cumpra ali 60% dos jogos do Vasco na temporada. Então provavelmente essa renovação automática será ativada do Léo Jardim, o que não significa que ele vai continuar no Vasco. Talvez o Vasco venda o goleiro, a gente ainda não sabe, mas esse impasse de renovação é muito complicado, porque a gente não sabe se o Léo Jardim está ou não comprometido realmente com o Vasco da Gama, que é o mais importante para o torcedor, que sempre tratou muito o goleiro com carinho, mas esse carinho, ao que parece, não é tão recíproco assim. Na lateral direita teremos o Paulo Henrique novamente como titular. A gente sabe, conhece o Paulo Henrique, cara. O Paulo Henrique é um jogador que, se ele faz o primeiro lance dele na partida bom, se ele domina a bola, parte para cima e consegue executar bem esse fundamento, provavelmente ele vai ter uma partida boa. Se ele perder confiança durante o jogo, complica o jogo do Paulo Henrique. É um jogo de muita imposição física, de muita força, e o Paulo Henrique precisa ter liberdade para atacar também. Eu já mostrei para vocês, vou mostrar daqui a pouco como o técnico Fernando Diniz provavelmente vai tentar colocar o Paulo Henrique para atacar nesse jogo. A dupla de zaga será João Vitor e o Lucas Freitas. Existia essa dúvida, existia esse impasse de quem formaria a dupla de zaga com o Lucas Freitas, se seria o Maurício Lemos ou o João Vitor. Ao que parece, o técnico Fernando Diniz vai novamente repetir a dupla de zaga com João Vitor e Lucas Freitas. Então teremos Luiz Gustavo e Maurício Lemos no banco de reservas mais uma vez. Tem sido um calcanhar de Aquiles para o time do Vasco, a zaga. Tem falhado muito os zagueiros do Vasco, isso desde a temporada passada. Então tem sido complicado para o torcedor do Vasco confiar em zagueiros, mas a gente sempre torce para esses caras fazerem uma grande atuação. Na lateral esquerda é o Lucas Piton como titular. O Piton costuma ir bem em jogos contra times paulistas, né? Tomara que ele consiga repetir uma boa atuação. No meio de campo temos a volta de Hugo Moura, voltando de suspensão. Ele cumpriu suspensão diante do Melgar pela Sul-Americana. Tinha sido expulso no jogo contra o Lanús, cumpriu suspensão também no Campeonato Brasileiro. Então o Hugo Moura está de volta aos relacionados do Vasco e provavelmente tem uma grande chance dele começar como titular. Ele pode manter a ideia do Jair no time para tentar qualificar o passe, mas você perde em questão de intensidade. E o Jair também é um jogador que é 880. Ou ele faz um jogo muito bom que vai deixar a torcida do Vasco assim com muitas esperanças nele novamente, ou ele faz um jogo que ele some completamente, erra passes bobos e não consegue desenvolver o seu futebol. Então o Jair é esse jogador que é 880. Então a gente nunca sabe qual o Jair está entrando em campo. Se é o Jair, aquele de Atlético Mineiro, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil,
Gil ou se é o Jair dos últimos meses no Vasco. O Tietê será o segundo volante do Vasco titular. Tietê, que é um jogador que ganhou muito espaço com o Fernando Diniz. E aí teremos no trio de meias do Vasco o Nuno Moreira jogando aberto pelo lado esquerdo. Foi importante esse período do Vasco sem jogos em sequência até para recuperar a parte física de alguns jogadores. Por mais que a gente tenha notícias de que os treinamentos do Vasco têm sido muito intensos, é completamente diferente de uma partida de futebol, onde você não tem tempo para treinar, você não tem tudo programado para você se recuperar. Então, digamos que teremos um Nuno Moreira novamente voltando assim a jogar bem, eu acredito, porque vai estar recuperado fisicamente, então ele vai aguentar correr. E aí teremos Felipe Coutinho no meio de campo, mais uma vez, armando o time do Vasco. Lembrando que o Coutinho agora não tem mais o Payet como seu reserva, o Payet já estava machucado e tudo mais. E aí provavelmente quem vai assumir essa condição de reserva imediata do Coutinho durante os jogos deve ser o Garré, até o Vasco contratar outro jogador para a posição. O Ryan, que estava servindo a seleção brasileira sub-20, retorna para o time do Vasco. Ele não participou dessa bateria de treinamentos desde que foi convocado, mas é um jogador muito importante para esse Vasco do Fernando Diniz, pela força física, pela capacidade de finalizar jogadas, pela capacidade de pressionar o adversário. O Ryan é um jogador completamente diferente daquele Ryan que vínhamos tendo aí antes do Fernando Diniz. E no comando de ataque teremos o Verratti. A novidade é que provavelmente o GB será relacionado para esse jogo, então é mais um jogador que está vindo das categorias de base do Vasco. Quem sabe o Diniz não consegue passar essa confiança para o GB, que é um jogador que a gente sabe que tem mais qualidade do que o Verratti por baixo. Então pode ser um centroavante com características diferentes caso o jogo peça para entrar. E a gente sabe que o Fernando Diniz não tem medo de colocar o jogador. Se tiver que utilizar, vai colocar o GB para o jogo. O GB deve ser relacionado para essa partida. Também tem a possibilidade do Lucas Zuccarello, né, que vem treinando com os profissionais, ser relacionado para esse jogo. Então essas são as novidades no time do Vasco. E aí a gente já conhece o que gosta do técnico Fernando Diniz, né? Povoar muitas regiões do campo, principalmente aqui a zona pelo lado esquerdo, colocar muitos jogadores desse lado esquerdo aqui do campo, para ser um lado de construção do time do Vasco, para tentar encontrar viradas de bola, muitas das vezes aqui com o Tietê, ou até com o Moura, com o Jair, com um desses jogadores, em situações que vão deixar o Paulo Henrique em mano a mano contra o lateral do São Paulo. E aí torcer para o Paulo Henrique conseguir ter vantagem, né? Obter uma vantagem por meio de um drible, por meio de um tapa na frente para jogada de cruzamento, ou até mesmo para finalização. E aí o Vasco sempre posiciona muitos jogadores do outro lado para receber esse possível cruzamento, essa virada de bola de um Paulo Henrique que consiga vencer esse duelo no 1 contra 1. O Vasco sempre tenta estabelecer, por meio desse método de jogo do Fernando Diniz, ter muitos jogadores de um lado do campo, os pontas do mesmo lado do campo, para você gerar ou essa superioridade numérica por meio de uma tabela aqui, você sair de cara já pro gol, ou para você inverter essa bola no corredor do outro lado, pegando esse lateral do Vasco em situação de mano a mano, no caso o Paulo Henrique, para aproveitar a força e a qualidade de drible do Paulo Henrique. E esse pode ser um caminho para a vitória do Vasco. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. Amanhã teremos pós-jogo, né, assim que terminar a partida de Vasco versus São Paulo. E é isso. Eu ficando nessa, abração do Francesco, nós e fui!